Muito bem, somos convidados a refletir um pouco sobre a parapsicologia. É muito interessante discutir esse assunto da transcomunicação com os mortos, a comunicação com os mortos, né? A comunicação com os mortos é um tema relatado há milhares de anos. Essa comunicação, porém, era por meio de instrumentos, foi coisa do século XX. As primeiras descrições surgiram em 1915. Trata-se de comunicações ocorridas durante sessões espíritas, onde vozes eram ouvidas saindo de tubos cônicos, ali colocados para este fim. Foram também narradas comunicação através de discos fonográficos, telégrafos e rádio. Até mesmo Thomas Edison teria tentado criar um telefone para o além. Mas algumas perguntas cabe a gente se fazer. Por que os seres do além, tendo a capacidade de ser o que são, de dizer o que são, de conhecer o passado, o futuro, não trouxeram nenhuma contribuição para científica? Porque os seres do além, tendo a capacidade que dizem que tem de recorrer ao passado e ao futuro, não trouxeram nenhuma contribuição científica inédita para os que eles se comunicam. Afinal, não se sabe de nenhum remédio para doenças incuráveis ou alguma solução para problemas na agricultura ou outras áreas de interesse humano que tenham sido beneficiadas por essas informações tão importantes que vêm do além. Tampouco apresentam soluções para as muitas limitações que dizem existir nas transcomunicações, que se mostram sempre de pouca qualidade e pequena duração. E pela mesma razão não explicam por que necessitam fazer congressos no além, buscando desenvolver novos equipamentos, e bastaria apenas buscar um futuro, um equipamento que desse para ser instalado aqui e a gente poder ouvir e ver os mortos. Então, por que tanta parafernália são necessárias para se ouvir algumas palavras dos mortos e não temos nada que seja de forma autêntica, vivaz? Outra questão interessante se refere ao fato de que várias vezes aparelhos de televisão antigos são ligados e aparece lá a voz de um espírito e faz a gente pensar: por que se faz necessário uma parafernália tecnológica, aparelhos muito tecnológicos, se uma televisão velha que nem se usa mais faz se ouvir um espírito? Por que as pessoas aparecem sempre da mesma forma, com a mesma fisionomia dos retratos existentes dos seus familiares, muitas vezes muitos anos depois da sua morte? Depois de tudo isso, fica uma pergunta: como se explica os sons e imagens e mensagens que existem realmente e que são vistos por muitos? Dois fatos podem dar algumas pistas. Tudo acontece sempre na presença dos médiuns, alguns deles tendo já apresentado fenômenos paranormais anteriores. E o segundo, também muito importante para a nossa avaliação, é que nenhuma novidade real acontece nas transmissões. Tudo repete, apenas as coisas já existentes dos mundos vivos. Assim pode-se sustentar que a comunicação acontecida se processa não no mundo dos mortos, mas no mundo dos vivos. E fica bem claro se a gente se aprofundar nos conhecimentos da parapsicologia. Durante muito tempo, admitiu-se o conceito grego platônico do dualismo humano. Seríamos de
constituídos duas partes distintas: o corpo, o elemento físico, e a alma, o elemento espiritual. Na morte, a alma se liberta da sua prisão corporal, ficando apta a seguir o seu caminho transcendental. Esse conceito, herdado dos antigos filósofos, ensinado num passado não muito distante, nos catecismos das igrejas cristãs, ensejou o surgimento de diversas doutrinas reencarnacionistas e defensoras da comunhão com os mortos. Afinal, se a alma fica livre depois da morte, não haveria por que não se reencarnar e se comunicar com os que ficaram. Nós compreendemos que o homem é dividido em consciente exterior e consciente interior. O consciente exterior, do qual se encontra a memória imediata, aquela capaz de lembrar imediatamente das coisas que nelas são arquivadas. Por exemplo, nosso nome, nosso local de trabalho, nossa residência, o número do telefone, o nome dos nossos pais, são todas aquelas coisas quanto delas precisamos surge imediatamente na nossa mente. Também aí se encontram os pensamentos reflexivos, ou seja, nossa capacidade de pensar entrelaçando dados e estabelecendo relações entre as coisas. Também no consciente exterior se encontra a sede das nossas emoções e sensações. Nós sentimos as coisas e nos emocionamos diante de determinados fatos por meio do nosso consciente exterior. O nosso consciente interior, no qual se encontra a memória elaborada, é como se ali tivesse um enorme arquivo ao qual não temos acesso imediato. Entretanto, quando necessitamos de alguma informação nela guardada, fazemos um certo esforço mental e a conseguimos quase que sempre puxar dele os dados que nós precisamos. Daí a denominação de memória elaborada, pois ela não se manifesta imediata e espontaneamente, mas através de algum tipo de elaboração mental. Ainda no consciente interior, que pode ser chamado também de subconsciente, vamos encontrar a intuição. Ela é a nossa capacidade de, sem uma elaboração mental já conhecida, deduzir coisas, pressentir acontecimentos ou situações, sem que haja explicações lógicas para tal. Alguns estudiosos atribuem a intuição a um estímulo angélico da nossa mente. Em outras palavras, seria um anjo da guarda estimulando nossa mente para tomar as decisões. Bom, conversa. E finalmente é desta parte da nossa mente que surgem as chamadas manifestações extraordinárias normais, que veremos e abordaremos daqui na próxima live. E nós também temos o consciente profundo, que se confunde de certo modo com aquilo que se denomina inconsciente. Preferimos, entretanto, o primeiro nome do que a palavra inconsciente. Nos dá uma ideia de desmaio, de ausência da consciência. Justamente o oposto do consciente profundo, que podemos afirmar é o mais consciente de todos os conscientes. Dele vem a alimentação dos dois níveis anteriores, principalmente na dimensão dos fenômenos extraordinários normais. A memória do consciente profundo é ilimitada e arquiva tudo aquilo que se aprende, desde da mielinização do sistema nervoso, que ocorre lá pela 11ª semana de vida intrauterina, até a hora da morte do indivíduo. Entretanto, até para a própria integridade do nosso eu, o que está arquivado no inconsciente profundo não passa livremente para o consciente exterior. Se isso acontecer, certamente ocorreriam terríveis danos para a nossa mente. Comparativamente, seria como se uma descarga de milhões de volts
atingisse um aparelho apropriado para no máximo 120 volts. Eventualmente, algumas informações ali depositadas podem emergir para os níveis mais superficiais, causando manifestações que são erroneamente atribuídas ao sobrenatural, mas que nada mais são do que fenômenos extraordinários normais ou parapsicológicos. É no consciente profundo que surgem as manifestações paranormais, que veremos nas próximas lives. Tais manifestações geralmente ocorrem por um distúrbio do nosso psiquismo, estando frequentemente relacionados a problemas mentais. Por outro lado, sabe-se que as manifestações desses fenômenos exigem um enorme esforço inconsciente de seu autor, que muitas vezes se mostra extenuado depois desses acontecimentos. Por isso é que a moderna parapsicologia desaconselha a estimulação de manifestações de fenômenos paranormais, e principalmente a tentativa de se ensinar ou desenvolver as manifestações desses fenômenos. Afinal, eles são geralmente causados por descontrole das forças psíquicas, portanto, numa ruptura do equilíbrio psíquico. Estimular esse tipo de manifestação não é uma atitude sem riscos, ou pode ter riscos graves, podendo até mesmo desestabilizar totalmente a personalidade do agente, o que sem dúvida acabaria por produzir danos irreversíveis à integridade mental do indivíduo e por consequência também ao seu corpo físico. Portanto, é pura ilusão acreditar que os mortos se comunicam com os vivos. Certamente tal nunca aconteceu e nunca vai acontecer em lugar nenhum, jamais. Por isso se pode afirmar, ainda que doa a muitos, que nisso encontramos consolo. Somente os vivos se comunicam com os vivos. Se vermos os mortos, não são os mortos que nos aparecem, mas nós, os vivos, que os visualizamos da maneira como o desejamos. É isso que a parapsicologia explica com clareza. Vamos ver isso em breve.